É com muito prazer, então, que estamos aqui de volta para mais uma rúbrica semanal de como viver com mais saúde, com mais bem-estar e de como viver em equilíbrio, portanto, com o apoio da Academia Botelab. Hoje temos aqui em estúdio, então, um querido colega e amigo, o Ricardo Rodrigues, licenciado em Desporto e Atividade Física pela Escola Superior de Educação de Viseu. Continuou a sua formação nas áreas das terapias alternativas, posso enumerar algumas apenas, porque tem aqui uma lista enorme: a drenagem linfática, reflexologia, massagem tailandesa, e no momento encontra-se, portanto, a frequentar o curso de especialização em osteopatia. Portanto, temos aqui um grande conhecedor e interessado pelo corpo, não é? Afinal, haja formações. Portanto, Ricardo, antes de mais, seja bem-vindo, então. Fala-me um bocadinho, então, desse percurso e desse gosto que tem, portanto, pelas questões corporais. Olá a todos, agradeço já a possibilidade de estar nesta entrevista, agradeço ao Gustavo também. Ora, o meu interesse pelo corpo vem desde muito novo, portanto eu sempre fui um praticante de desporto desde muito jovem, daí a licenciatura em Desporto e Atividade Física. Mais tarde despertou o interesse pelo toque do corpo e pela capacidade que o toque tem em provocar o bem-estar e os benefícios. E daí ter entrado nestas formações e cursos ligados mais à parte das terapias manipulativas. Portanto, ou seja, o gosto pela perspectiva corporal veio após entrar no curso de Educação Física, não é? Ou seja, porque no curso de Educação Física nós não temos uma formação, ou seja, não há um trabalho direcionado à parte das massagens, não é? Sim, apesar de nós não podermos dissociar o desporto fora do toque, porque o toque existe no desporto, não é? O grande interesse pelo corpo em si, pela anatomia, pela fisiologia, biomecânica, despertaram-se muito durante o curso de desporto, e daí as formações seguintes serem todas muito nessa área e nessa vertente da manipulação. Perfeito. Portanto, então, entrando agora no universo da massagem, é possível, portanto, definir, ter um conceito para dizer o que é massagem, portanto? Ora, a massagem pode ser definida numa forma assim muito geral, como o termo usado para designar certas manipulações dos tecidos moles. Ora, estas manipulações são efetuadas com maior eficiência se forem efetuadas manualmente, portanto com as mãos, não querendo dizer que não existem ferramentas muito interessantes para o uso e aplicação durante as sessões. A finalidade é produzir efeitos sobre o nosso sistema no geral, portanto seja ele nervoso, muscular, articular, respiratório, sistema linfático, sistema sanguíneo. Tudo isso, de uma certa forma, é alterado de forma benéfica através da manipulação. Ok. A massagem, portanto, Ricardo, hoje já passa a ter é um tema com bastante evidência, as pessoas realmente já procuram a massagem, já começam a compreender os seus benefícios, mas podemos dizer que é um tema atual? A massagem tem o seu termo antropológico, digamos assim, portanto é conhecido que as mais antigas culturas praticavam alguma forma de toque com o objetivo de cura, não é? Portanto, o conhecimento da massagem e das suas aplicações já era bem estabelecido na medicina chinesa, por exemplo, na dinastia do Sui, portanto estamos a falar finais dos anos 500, início dos anos 600. Os japoneses também conheceram a massagem muito através de escritos chineses. Faz parte da vida na Índia há mais de 3.000 anos, portanto isso faz parte deles no dia a dia. Eles utilizam a massagem como forma de vida, não é? Portanto, os egípcios também deixaram muitas obras de arte onde demonstravam a massagem e o poder do toque, nomeadamente na parte da reflexologia, que eles utilizavam muito. Portanto, esse uso do toque como cura também está registado nas tradições hebreus e cristãos. Os maias na América Central, os incas na América do Sul, outros povos nativos do continente americano também usavam estes métodos de massagem e de manipulação das articulações como forma de benefício e de cura de algumas doenças. Portanto, depois, mais tarde, houve um renascimento moderno da massagem, se podemos chamar assim, onde a massagem foi levada para uma comunidade um bocadinho mais científica. Nesse aspecto podemos aqui evidenciar o Dr. Johann Mesger e o Perling, se não estou enganado a fazer pronúncia, né? Portanto, entre outros, que tenho o crédito de ter levado muitos médicos
a serem atraídos para o estudo da massagem porque tinham um forte interesse científico nos seus efeitos. Portanto, foram realizados muitos estudos, experiências clínicas muito bem projetadas até, que aumentaram esse interesse na comunidade médica. Portanto, estamos a falar então, ou seja, na questão ocidental, podemos dizer que pode ser um tema que ganhou destaque na atualidade, mas pelo que eu percebi, isto já é uma temática, já é uma atividade utilizada já por povos antigos, não é? E com grande destaque, não é? Sim, portanto, já não é uma novidade propriamente, não é? Esse destaque atualmente aqui na sociedade ocidental, não é? Não, podemos dizer é que mais recentemente esse conhecimento da massagem tornou-se muito mais científico. Até aqui seria muito mais místico, né? Portanto, aquela ideia de que a massagem poderia fazer bem, a parte mais energética principalmente, é uma parte que ainda hoje não é tão científica assim, portanto, mas que é reconhecido os seus benefícios. Mais recentemente na massagem houve um interesse na forma física, digamos assim, nos últimos tempos. Portanto, a condição física tem sido uma coisa que tem dado cada vez mais ênfase nos dias de hoje, e esse interesse também levou com que as ciências da saúde direcionassem um bocadinho a parte da medicina preventiva, não é? Sim. Portanto, estes benefícios do desporto foram redescobertos, não é? E como resultado disso, a literatura histórica do campo da massagem também se revelou um bocadinho. Ou seja, existem livros como o de Albert Baumgartner, se consigo dizer bem a pronúncia dele, é holandês, portanto, que tem um livro que se chama Massagem no Desporto, onde é discutido o relacionamento entre o exercício e o valor da massagem no condicionamento e no controle do stress. Portanto, há aqui uma parte muito científica levada já para o bem-estar através da massagem e do desporto ao mesmo tempo, ou seja, conciliando-se um ao outro. Ou seja, nesse caso deixa de ser uma situação empírica, porque eu acho que todos nós estamos convencidos de que a massagem faz bem, aliás, né? É algo que é agradável falar, mas é mais agradável sentir. Portanto, e o que está a dizer é que existe, portanto, esse respaldo científico, ou seja, já saímos do empirismo de que aquilo faz bem. Não faz bem, mas comprovadamente a ciência, portanto, já prova que a massagem está associada à nossa saúde, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, até podemos aqui referir entre os anos 70 e 80 que este tipo de técnicas, ou seja, estamos a englobar as terapias não convencionais, terapias alternativas, recebeu muito mais atenção do que qualquer outro método de trabalho em relação ao corpo. Portanto, estamos aqui a falar que há um interesse muito, muito grande nos benefícios que a massagem pode provocar, quer a nível de relaxamento, quer principalmente a nível terapêutico e de condicionamento físico para quem pratica desportos, principalmente de alto rendimento. Ótimo, Ricardo. Perfeito. Muito bem esclarecido. Portanto, hoje também atualmente ouvimos falar no termo massoterapia. Massagem, massoterapeuta. Pode-nos explicar um pouco a diferença entre eles? Ora, na verdade, não existe uma resposta muito clara, exata, mas há uma certa tendência em compreender a massoterapia como um conjunto de técnicas, enquanto a massagem se trata de uma técnica mais específica, digamos assim. Portanto, o massoterapeuta é um termo mais recente e moderno que se refere a uma pessoa que trabalha, é um técnico que trabalha com várias manipulações, algumas mais místicas, outras mais científicas, e assim pode-se entender que o massoterapeuta utiliza mais que uma técnica no seu tratamento e o massagista, digamos assim, utiliza uma técnica, só um tipo de técnica para fazer uma sessão. Ok, perfeito. Ou seja, o massoterapeuta, no fundo, acaba por dominar algumas técnicas, não é? O massagista seria, vamos dizer assim, uma especialização única em uma técnica apenas. E o massoterapeuta acaba por ter um conjunto de técnicas e, se calhar, vai adequá-la consoante a terapia pôr em causa. Exatamente, ou seja, digamos que quando se procura uma massagem de relaxamento, podemos procurar um tipo de técnica específica, seja ela a própria quiromassagem ou seja ela uma massagem californiana. Por exemplo, são duas técnicas diferentes de massagem de relaxamento. No entanto, a parte do massoterapeuta, quando a pessoa vai ter com o técnico, ele
depois de fazer uma anamnese da situação clínica daquele paciente, vai escolher e vai aplicar durante a mesma sessão diferentes técnicas que ele acha que são as necessárias e as que poderão provocar mais benefício na tentativa de cura ou de ajuda àquele paciente. Perfeito, muito bem. E pronto, se a gente hoje em dia as terminologias são inúmeras, né? Quando se fala em massagem, pode-nos dar aqui algumas ideias, ou seja, enumerar as principais massagens e defini-las, portanto, no fundo aqui as principais? Hoje em dia temos inúmeros tipos de massagens, umas mais conhecidas que outras, umas mais científicas, outras mais místicas, portanto seria um dia de programa para conseguir enumerar todas. No entanto, a gente pode falar aqui daquela que é a massagem de relaxamento, que é provavelmente a mais conhecida, né? E aqui na generalidade pode ser aplicada a qualquer pessoa, não tem propriamente nenhuma contraindicação que seja, digamos, absoluta. Depois temos a massagem terapêutica e a desportiva, que são massagens um bocadinho mais vigorosas, também um bocadinho se calhar mais dolorosas, para tentarmos atingir ali o benefício de algum tratamento, de alguma situação, de uma patologia específica. Temos a massagem para gestantes, que não deixa de ser uma massagem inserida dentro do relaxamento, que é muito interessante. Temos a massagem shiatsu, também é muito conhecida, né? A linfática manual, que é um tipo de massagem que pode ser introduzido quer na área terapêutica, quer na área estética, portanto também muito interessante, com resultados muito interessantes. Temos a reflexologia podal, que também já entra ali na parte do relaxamento e a parte mais, podemos dizer, também mística, porque acaba por ser um tipo de massagem que não está 100% provado a nível científico, que produz efeitos no corpo todo a nível reflexo, mas que é muito interessante e também tem muitos bons resultados. Temos a massagem tailandesa, que também é uma espécie de uma yoga passiva, por exemplo. Temos o Tuiná, que é designada como uma fisioterapia da medicina oriental, por exemplo. A Quick Massagem, que é aquela massagenzinha expressa de 10, 15 minutinhos que a gente faz não é? Fantástico, no aeroporto, enquanto estamos à espera do avião. É fantástico. E entre muitas outras que poderíamos enumerar, mas acho que estas são algumas interessantes. E no caso, Ricardo, ou seja, cada técnica dessa, ou seja, cada massagem dessa, no fundo tem aqui um porquê, ou seja, uma indicação, não é? De regra geral, as pessoas quando o procura, ou seja, já vem numa perspectiva de querer uma massagem específica, ou isso passa-se um bocado por uma avaliação da sua parte para fazer uma consequente indicação? E assim, na realidade, as pessoas muitas das vezes já vêm à procura de um tipo de massagem. O que é que acontece? É importante o terapeuta conseguir fazer ali um historial clínico, uma anamnese ao cliente, perceber qual é o objetivo dele com aquela massagem, para poder aconselhar e indicar melhor qual o tipo de massagem a fazer, porque muitas das vezes vem-se à procura de uma coisa que não vai provocar o objetivo que a pessoa quer. Portanto, as pessoas às vezes vêm à procura de uma massagem de relaxamento porque querem relaxar a cervical, mas uma massagem de relaxamento é utilizada para fazer um relaxamento geral do corpo e não para tratar um problema específico de uma dor na cervical. Portanto, nós aí temos que perceber qual é o objetivo do cliente e aconselhá-lo e indicá-lo qual será a melhor terapêutica a aplicar para a situação que ele pretende atingir. Ok, é uma espécie, portanto, passa por uma anamnese também. Não é? A anamnese é super importante, sim, antes da aplicação, até porque é importante perceber se há condicionantes absolutas ou parciais para a aplicação da massagem, seja ela qual for. Perfeito. E de regra geral, cada massagem dessa que pode nos enumerar, elas trazem consigo uma regularidade específica, ou seja, um tratamento requer uma quantidade exata de sessões? Como é que está dividida essa perspectiva do acompanhamento? Sim, academicamente, quando nós estamos a fazer formação, eles atiram alguns números para sessões que devem ser aplicadas quando queremos atingir determinado objetivo.
na realidade, na prática, quando nós estamos a tratar do cliente, cada corpo é um corpo e cada um reage de uma maneira muito específica ao tratamento que nós estamos a aplicar. Portanto, estar a tirar um número específico para sessões a aplicar, se calhar seria um bocadinho descabido. Daqui é importante o seguimento de algumas sessões até atingirmos o objetivo que o cliente quer e depois, a partir daí, fazer um reajuste do número de sessões a aplicar. Ora, quem experimenta vai perceber os benefícios que a massagem tem. Agora, de uma forma geral, digamos que no relaxamento, o relaxamento seria um tipo de massagem que, aplicada uma vez por mês, por exemplo, traz benefícios muito, muito interessantes ao organismo, e quer a nível físico, quer a nível psicológico. Depois poderá ser feita com mais ou com menos frequência, se calhar até mais pelo gosto que a pessoa tem em receber a massagem. Quando estamos a falar mais na área terapêutica, aí sim convém que haja ali uma sequência inicial de algumas sessões, chamaríamos-lhe 3, 4 sessões, e depois haver um reajuste dessas sessões. Se calhar para alguns é preciso mais, para outros se calhar com 2 ou 3 sessões já conseguem atingir o objetivo. Mas o importante nisto é ser trabalhado na prevenção. Ou seja, nunca deixarmos chegar a uma situação de grandes complicações para irmos à procura de ajuda nesta área. Portanto, devemos fazer isto como prevenção, e o ideal, uma vez por mês, uma vez no mês e meio, também dependendo do tipo de problemas que a pessoa tem, o tipo de tensões que a pessoa ganha no seu dia-a-dia, muito dependente do trabalho e do stress que tem no seu dia, e aí será, como forma de prevenção, será uma questão de ser ajustado pela própria pessoa e pela necessidade que a pessoa tem em se livrar, digamos assim, dessas tensões e dessas dores que são acumuladas a nível muscular e ósseo. Perfeito, Ricardo, muito bem. Portanto, estamos a falar da questão do relaxamento e do terapêutico, ou seja, né, no fundo temos vamos dizer assim, essas duas vias que a massagem acaba por enquadrar-se, não é? Podemos também falar na área da estética, não é? Portanto, a área da estética também é uma área muito interessante. E aí sim terá também muito mais, se calhar, sessões a serem seguidas para atingir o objetivo, porque também estamos a falar de uma coisa de um tipo de área em que tem que haver um acompanhamento da pessoa fora das sessões. Portanto, digamos que uma massagem antissolítica, por exemplo, só por si não produz efeitos se a pessoa em casa não tiver uma alimentação regrada, se não tiver uma atividade esportiva também muito regrada. Portanto, pode fazer as massagens antissolíticas todas que quiser, que o efeito nunca vai ser o pretendido, porque não há um seguimento pós-sessões, digamos assim. Perfeito, muito bem. Com relação às contraindicações, Ricardo, é possível enumerar alguma contraindicação relativa às massagens? E sim, as contraindicações são coisas muito importantes que devem ser averiguadas no início da sessão, quando estamos a trabalhar principalmente com um cliente que nos é novo. Portanto, a ficha de anamnese é uma situação que não pode fugir. Percebermos quais são as limitações que aquela cliente tem a nível físico, a nível cutâneo, doenças que possam haver, e depois separar essas situações como parciais e como absolutas. Portanto, as contraindicações parciais, que são aquelas que se relacionam a uma área específica do corpo, doenças não graves ou não progressivas. Portanto, nos propósitos do terapeuta, as contraindicações parciais significam que a massagem pode ser realizada, mas não em determinadas áreas problemáticas ou com determinadas técnicas específicas, mas que, no entanto, podem ser feitas. Depois temos as absolutas, que são aquelas que requerem uma avaliação do médico para excluir sérios problemas latentes que existam, não é? Portanto, e se a massagem for recomendada pelo médico, é preciso que este informe o terapeuta da situação clínica do paciente, para que possa haver aqui um ajuste das sessões e do que é que pode ser feito com esse cliente. Portanto, como absolutas, podemos identificar aqui algumas como tumores, tuberculose, doenças cardíacas graves, hipertensão e hipotensão, se não estiverem controladas, infecções cutâneas, osteoporose, são
são algumas das contraindicações absolutas que nós aplicamos logo quando fazemos a anamnese. Portanto, o que não significa que não possa ser feita a massagem de relaxamento, por exemplo, só para criar o bem-estar numa pessoa com algum destes tipos de problemas. Agora, não podem ser aplicadas determinadas técnicas que possam agravar este tipo de situação. A questão das populações especiais, falando, por exemplo, das gestantes, dos idosos e até mesmo das crianças. Alguma aversão a isto? Há algumas situações condicionantes, lá está, e é preciso perceber, por exemplo, numa gestante, qual é o período de gestação do feto, não é? Portanto, há algumas alturas em que podem ser aplicadas, há outras alturas em que não convém ser aplicadas. É preciso ter muita atenção nas técnicas aplicadas, porque há pontos que podem provocar algumas situações mais constrangedoras na grávida. É preciso ter ali algumas técnicas importantes para o deitar da cliente na marquesa, portanto ter ali algumas condições que provoquem, que promovam o bem-estar dela na sessão. No que diz respeito a crianças, também é muito importante perceber a fase de crescimento em que elas estão, porque há técnicas que podem estimular situações em relação à parte do crescimento. Portanto, a massagem de relaxamento, à partida, é daquelas massagens que pode ser aplicada em qualquer situação, mas há outro tipo de técnicas, por exemplo, que podem estimular ali alguma situação em relação à parte da puberdade, por exemplo. Ou seja, pós essa puberdade, por exemplo, já à partida, se não houver nenhuma condicionante a nível de doenças que provoquem a parte absoluta das contraindicações, à partida pode ser aplicado em qualquer jovem, já não criança, né? Portanto já passou a puberdade. Há algumas situações que é preciso ter atenção. Ok. Ricardo, não é muito comum, mas por vezes eu lembro-me de confrontar com uma pessoa que tinha realmente uma verdadeira aversão à massagem, ou seja, o facto do toque, que aquilo trazia-lhe imensa confusão e que, pronto, nunca realmente sentiu uma massagem verdadeira pelo facto de não conseguir deitar numa marquesa e sentir um toque de um terapeuta. Isto tem alguma explicação, essa questão da evasão ao toque? É assim, isso vai mais da pessoa, portanto há algumas situações em que nós temos técnicas que inibem de certa forma esse mal-estar ao contacto, principalmente na reflexologia, porque é uma zona muito mais sensível, a parte dos pés. Dos pés, não é? Exatamente, existem algumas técnicas que ajudam a contornar essa situação. Mas por outro lado também há pessoas que têm alguma aversão ao toque e que não gostam, e por mais técnicas que nós utilizemos para condicionar essa sensação ao toque, ou para provocar que essa sensação ao toque seja mais agradável, não gostam, e nós temos que respeitar. Se calhar uma ligação a alguma questão de uma ansiedade social, né? Um trauma, né? Alguma insegurança, não é? Sim, também, porque possivelmente. não gostar de uma verdadeira massagem é difícil de nós acreditarmos como é que é possível. Acontece muito pessoas que julgam ter essa aversão ao toque, e quando experimentam a massagem passam a gostá-la. Também muitas das vezes vai pelo terapeuta e pela forma como o terapeuta consegue cativar uma pessoa que vai experimentar a primeira vez a massagem e não tem essa confiança de outra pessoa fazer-lhe o toque. Portanto, o facto de o deixar à vontade, a preparação, se calhar, do espaço, a preparação do espaço, a conversa que se tem pré-sessão com a pessoa, da forma como ela se deve comportar em cima da marquesa, porque há muitas situações em que a pessoa acaba por adquirir posições não confortáveis com um intuito de facilitar o trabalho do terapeuta, o que também não está correto. Portanto, é muito mais fácil o terapeuta adotar uma posição diferente de trabalho e o cliente está numa posição confortável. E basta ter esta primeira experiência não positiva. Se tivermos uma experiência não positiva nesta área, portanto, nós estamos a trabalhar com o corpo dos outros, portanto, é o nosso objeto de trabalho, não é? E esse mau trabalho inicial com o corpo do outro é o suficiente para que a pessoa muitas das vezes não volte. Ou que ganhe alguma aversão à massagem. Muito bem, Ricardo. Olha, fiquei com uma vontade tremenda de passar por uma massagem
E acredito que os nossos queridos ouvintes também ficaram. E para quem tem essa evasão ao toque, está aqui, portanto, uma experiência de tentar dar a volta a esta situação e ficar a conhecer essas técnicas que só realmente lhe trarão benefícios e bem-estar. Querido Ricardo, muito obrigado. Foi um grande prazer a sua participação na nossa rúbrica, portanto, de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio. Um bem-aja então a todos e obrigado, Ricardo. Obrigado.